Agora eu vou falar um pouquinho como acessar esse banco de dados através do Java. Isso é feito aí usando o JDBC. Então o JDBC é uma biblioteca padrão da linguagem Java, já vem com a linguagem Java, e ela é utilizada aí para acessar bancos de dados. Ela permite aí manipular de forma padronizada várias coisas que nós precisamos fazer em um banco de dados, como por exemplo, conectar no banco de dados, executar comandos SQL e receber os resultados desses comandos. O interessante é que o JDBC ele pode ser utilizado com os principais bancos de dados aí existentes, como esses aí que estão listados. Então o JDBC ele funciona aí como se fosse uma camada entre a sua aplicação e o banco de dados. Então essa aplicação está aqui em cima, o banco de dados está lá embaixo, e o JDBC ele serve aí como ponte. Entretanto, ele faz isso através do que é conhecido como conector. Então esse conector JDBC ele é como se fosse um driver para acessar aquele banco de dados. O Java ele não vem com esse conector. Ele precisa ser instalado à parte e normalmente é disponibilizado no local onde você copiou o teu banco de dados. Então no caso do MySQL, você precisaria entrar lá no site do MySQL para baixar esse conector JDBC, mas se você estiver utilizando Linux, é só executar o comando aí sudo apt install libmysql-java, ele vai baixar o conector e vai colocar aqui nesse diretório do Linux. Para usar esse conector, se você estiver usando o Eclipse, você precisa adicionar o jar. O jar é um pacote Java, tá? Java Archive, e ele contém uma biblioteca dentro dele, é um arquivo que contém vários arquivos da biblioteca. Então você precisa adicionar essa biblioteca no teu Eclipse. Isso é feito aí através do menu Project, seguindo todo esse caminho aqui. E aqui no final vai ter um botão para adicionar uma biblioteca externa aí, que é o jar. Bom, falando aí no lado do Java, como que nós vamos implementar esse acesso ao banco de dados? Existem vários padrões para acessar o banco de dados e como organizar o teu código-fonte para fazer isso. E o padrão que nós vamos utilizar é conhecido como Data Access Objects. Então é uma forma aí organizada de criar as classes no teu programa para utilizar o banco de dados. Então basicamente ele divide aí as suas classes entre as classes normais que você já utiliza no teu aplicativo e as classes que irão acessar o banco de dados. Essas classes que irão acessar o banco de dados são conhecidas aí como Data Access Objects. Então são classes aí intermediárias que permitem fazer o acesso ao banco de dados, e a ideia principal é que cada tabela do teu banco de dados tenha uma classe DAO. Então nesse nosso exemplo, como nós temos as tabelas personagens e citação, nós iremos criar um DAO para cada uma dessas tabelas. Então o que nós vamos implementar nesse exemplo aqui só para mostrar o Java acessando o banco de dados? Nós vamos criar uma classe chamada personagem, que é uma classe normal, não tem nada de acesso ao banco de dados, é uma classe como você aprendeu a fazer durante todo o curso aí. A classe citação, que vai ter uma citação, que também é uma classe normal. Mas em seguida nós vamos criar essa classe aqui, banco de dados, que vai ser um auxiliar para acessar aí o banco de dados, e ela vai ser a classe pai aí das outras classes DAO que nós vamos criar. Então nós vamos criar uma aí para a tabela personagens e outra aí para a tabela citações. Então começando pela classe personagem, que é a mais fácil, como eu falei, é só uma classe normal. Ela vai ter os atributos aí, ID, apelido, nome, filme, e vai ter também um vetor de citações que nós vamos pegar lá da tabela citações. Então ela tem um construtor em que nós pegamos o apelido, o nome e o filme, e ele seta aí esses atributos. Seguido aí dos getters e setters, que são necessários aí para acessar os atributos, porque eles são todos privados. E em seguida nós temos a classe citação aí, que também é uma classe normal. Ela tem aí os atributos ID e citação, e além disso tem um atributo para o personagem que falou aquela citação. E o construtor dessa classe vai ter como parâmetro aí um personagem e uma string que serão setados aqui no construtor. Por fim, seguido também aí dos getters e setters, porque novamente os atributos são privados. Bom, agora sim nós vamos começar realmente a utilizar o JDBC, e aqui eu estou criando uma classe chamada banco de dados, que vai ser um auxiliar
para as outras classes DAO. E para utilizar o JDBC, nós precisamos importar aqui as classes contidas no pacote java.sql. E uma das strings que nós vamos precisar aqui embaixo para acessar o banco de dados é essa URL para acessar o nosso MySQL. Então o formato dessa URL ele começa aqui com JDBC, seguido do conector que nós vamos utilizar, que nesse caso é o MySQL, seguido do nome do servidor, que é o localhost, e aqui é a porta do MySQL, essa aqui é a porta padrão, e por último, seguido do nome do banco de dados que nós vamos acessar, que nesse nosso caso do nosso exemplo é o citações BD. Uma outra string que nós vamos utilizar é o usuário, que é o citações admin, que nós criamos lá no início do vídeo, seguido aí da senha, que é teste123. Em seguida tem mais esse atributo aqui, que é a conexão, que vai ser o resultado da conexão que nós vamos fazer. Enfim, quando eu instanciar um objeto dessa classe banco de dados, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar se o atributo conexão é nulo. Porque, como você pode ver, esse atributo conexão ele é estático, ou seja, ele vai ter só uma posição na memória. Então eu posso criar vários objetos dessa classe banco de dados, mas vai ter apenas uma conexão com o banco de dados. E se essa conexão não existir, é o que nós estamos checando aqui, nós vamos executar o comando conecta para pedir para conectar aí pela primeira vez no banco de dados. E esse método conecta é mostrado aqui embaixo. Nós utilizamos o método getConnection da classe aí DriverManager, ou seja, esse getConnection também é um método estático, só que dessa vez da classe DriverManager, passando aí a URL, o usuário e a senha que nós criamos aqui em cima. Se isso aqui der certo, nós retornamos verdadeiro, e qualquer exceção que acontecer, se der um erro de conexão, por exemplo, o MySQL não está rodando, por exemplo, a gente vai retornar falso. É claro que aqui nessa linha seria bom imprimir alguma coisa para você saber o que aconteceu, mas como no slide aqui está faltando espaço, eu deixei aí só para retornar falso mesmo. Em seguida, nós criamos aí esse método desconecta, que ele vai executar o método close da conexão para fechar aí a conexão com o MySQL. Bom, então essa classe é basicamente isso, e em seguida nós vamos começar a criar as classes DAO para poder realmente fazer consultas e modificações no banco de dados. Então, começando aí com o personagem DAO, note que ele herda aí a classe banco de dados, e o primeiro método que nós vamos implementar é o método listar personagens, em que nós iremos fazer um select no banco de dados e pedir aí para imprimir o resultado. Então, como é que nós fazemos isso? A primeira coisa que nós precisamos fazer é criar um objeto da classe Statement. Isso é feito aí através do método createStatement do objeto conexão, que, se você lembra bem, é um atributo da classe banco de dados que nós mostramos no slide anterior. Por fim, nós executamos aí o método executeQuery, que ele vai executar uma consulta. Esse método aí é desse objeto que foi criado na linha anterior, e o resultado dele nós colocamos aqui num objeto da classe ResultSet. E aqui nós temos aí o comando select, que vai ser executado no banco de dados e cujo resultado vai ser colocado aqui nesse objeto. Enfim, esse objeto tem um método chamado next. Ele verifica se ainda existe uma linha no resultado para ser lido. Então esse ResultSet vai ter várias linhas e uma dessas linhas vai ser a linha atual. Esse next ele verifica se a linha atual ela existe ainda, ou seja, se você não atingiu o final das linhas retornadas pela consulta. Se tiver uma linha disponível, o que ele faz? Ele vai imprimir aqui personagem e vai utilizar esses comandos aqui getString, tem getInt, tem getFloat também, que vai pegar uma coluna que retornou da consulta, como nesse caso aqui uma string. Então ele vai pegar a segunda coluna. Se você lembra bem, a tabela personagens tinha a coluna ID, que era a primeira coluna, e a segunda coluna era o apelido. Então aqui nós estamos mostrando aí personagem, o apelido dele como string, e entre parênteses o nome do personagem, que é a coluna 3, e por fim o filme que ele pertence, que é a quarta coluna. Então no main
aqui dessa classe, nós estamos criando um novo personagem DAO, estamos executando esse método que nós acabamos de implementar. E a saída dele vai ser esse daqui, personagem Star-Lord, seguido aí do nome dele, e o filme aí que ele participou. Então note aí que são 3 linhas, porque nós temos aí 3 personagens que nós inserimos aí na tabela personagens. Bom, então isso aí é um exemplo de como executar uma consulta, como executar o comando select, que você pode usar aí nos seus programas. Bom, em seguida nós vamos implementar um segundo método na mesma classe, tá? Esse método se chama aí adicionar personagem, e ele vai ter como parâmetro um personagem. Lembra dessa classe? É aquela classe normal, que não tem nada de banco de dados, mas que representa aí um personagem do sistema. Então aqui nesse objeto vai estar as informações que nós queremos adicionar no banco de dados. Então, assim como nós fizemos no slide anterior, nós estamos criando um statement, só que nesse caso, como nós não estamos criando uma consulta, nós queremos executar esse insert e não o comando select. Em vez de executar aquele método executeQuery, nós iremos executar o método executeUpdate. Então nós temos esses 2 métodos para executar comandos no banco de dados. O executeQuery, que é utilizado para executar selects, e o executeUpdate, que é utilizado para os outros comandos, como por exemplo o insert, o update e o delete que nós vimos nos slides anteriores. Então nesse caso aqui eu estou executando esse método executeUpdate, e ele vai executar aquele comando que eu mostrei para vocês do SQL para inserir linhas na tabela. Então está aqui insert int personagens e os valores null, que é o ID, seguido aí de p.getApelido, porque ele vai pegar o apelido aí do personagem passado como parâmetro, seguido depois do nome dele e por fim o filme que ele participou. Se esse comando der certo, ele retorna verdadeiro, caso contrário, ele retorna falso. E aí eu posso testar esse comando modificando o main, agora para ele criar o personagem DAO, criar um novo personagem que não é o DAO, é aquele personagem da classe normal, e utilizar o objeto da classe personagem DAO para executar esse método adicionar personagem que nós criamos aqui em cima. E aí, por fim, eu estou pedindo para listar os personagens. E se nós executarmos isso, note o que ele vai fazer. Ele vai adicionar o personagem e quando nós formos listar isso, ele vai aparecer aí na última linha aí da saída. Então, nesse exemplo, eu mostro aí como executar um comando SQL que não seja o select. Você vai utilizar esse mesmo exemplo para executar os comandos lá de update, de delete e qualquer outro comando do SQL que não seja o select. Bom, por fim, só mais um exemplo aí. Eu estou criando aí o método getPersonagem, em que, dado um apelido como parâmetro, note que é só uma string apelido, ele vai retornar um objeto da classe personagem com todos os dados daquele personagem setado pelo apelido retirados lá do banco de dados. Então, para fazer isso, nós vamos novamente utilizar o select. Então, como no exemplo dos slides anteriores, eu vou criar um statement, vou criar um result set, porque agora nós vamos executar o método executeQuery, seguido aí do select, asterisco from personagens, e agora eu vou colocar um filtro, utilizando aí o where, onde a coluna apelido é igual ao apelido que foi passado aí no parâmetro. E aí, se retornou pelo menos uma linha, note aí novamente o next, o que eu vou retornar? Um novo objeto da classe personagem, passando aí para o construtor dele o apelido, o nome e o filme que ele participou. Se não retornar nenhuma linha, é porque esse apelido aqui ele não existe no banco de dados. Nesse caso, nós retornamos nulo. E se der qualquer exceção também, nós retornamos nulo também. Então, se eu modificar o meu main para criar um novo personagem DAO e executar esse getPersonagem passando Rocket como apelido, ele vai retornar esse personagem aí que veio do banco de dados
E aí eu posso executar o método getNome para imprimir aí o nome do personagem. Então note que eu passei um apelido, mas a saída que está mostrando aí embaixo é o nome que veio lá do banco de dados através aí do método getPersonagem. Bom, então isso é mais um exemplo aí de executar o select. Eu não vou implementar todos os métodos das várias classes, porque você já tem aí todo o conhecimento necessário para fazer isso. Então os outros métodos serão apenas variações do que já foi mostrado. Basicamente o que falta é criar os métodos para modificar um personagem do banco de dados, criar um método aí para remover um personagem ou uma citação do banco de dados. Que, como eu falei, é apenas uma variação aí daquele método de inserir que nós fizemos. Então, no caso da classe personagem.do, que é o que nós estamos mostrando aí nos últimos slides, você pode continuar essa classe implementando, por exemplo, o método atualizarPersonagem, em que ele pega um personagem como parâmetro e utiliza o atributo ID dele para modificar as outras informações do personagem no banco de dados. Ou você pode também criar o método removerPersonagem, que você pode passar um personagem, um objeto da classe personagem como parâmetro, e novamente esse objeto vai ter o atributo ID, e você pode utilizar isso para executar aquele comando delete da SQL para remover ele da tabela. E além disso, você pode também implementar a classe citação.do, que nós não implementamos, com esses métodos aí sugeridos. Bom, sobre banco de dados é basicamente isso. Eu mostrei aí para você como utilizar um banco de dados, nesse caso aí o MySQL, e como acessar esse banco de dados aí através do Java, utilizando aí o JDBC. Então isso termina aí o nosso conteúdo dessa primeira parte do curso, e você já tem aí todas as informações necessárias aí para fazer todo o seu trabalho prático. Eu deixei aí 1 ou 2 semanas livres aí para vocês terminarem esse trabalho prático, e quando nós voltarmos, nós iremos começar a ver programação em Java, só que agora no Android, implementando um aplicativo novo aí no celular.